Falaram tanto da Galisteu, a Adriane se manifestou sobre o lançamento da minissérie sobre o Senna. Ela teve apenas 2 minutos e 34 segundos de destaque, enquanto outras relações do piloto receberam maior atenção. Diante disso, da repercussão de imprensa, de fãs e todo mundo, a Galisteu quebrou o silêncio após uma publicação da atriz Julia Foch, que a interpretou na produção. No vídeo publicado, a Júlia aparece lendo um trecho do livro Caminho das Borboletas, meus 405 dias ao lado de Senna, no qual a Adriane narra detalhes do relacionamento com o piloto. E aí a reação da Galisteu foi discreta, por enquanto, né? Antes dela vir aos stories, né? Ela falou que ela escreveu na legenda: gosto muito dela, da atriz que a interpretou na minissérie. E aí, então, ela fez uma sequência de stories falando sobre isso. Tem esse vídeo. Temos o vídeo. Podemos colocar, então, esse vídeo da Galisteu? Acompanhe o que ela disse. Bom, meus amores, primeiro eu tô aqui para agradecer cada um de vocês pelo cuidado, pelo carinho comigo, viu? Eu tenho lido tudo, tô acompanhando tudo bem de perto. Quero também aproveitar e agradecer a imprensa, que boa parte dela sempre foi muito fiel à minha história e nunca largou minha mão. Eu sei o quanto vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre tudo o que está acontecendo. Olha, todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie, que diz respeito ao Ayrton, são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar, levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre. E eu sei, como artista também, que todos os artistas envolvidos deram o melhor e foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Foi tudo lindo e muito caprichado, então parabéns, porque assim tem que ser mesmo, a gente tem que falar dessa história, a gente não pode nunca deixar essa história passar ou morrer. Mas vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele. O meu relacionamento com ele foi o último ano e meio de vida dele. Porém, foi ao meu lado e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram. Eu vivi essa história. E eu tô falando para vocês não o que eu ouvi, não o que eu vi, mas sim o que eu senti, o que eu vivi. Gente, o que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim. A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar para vocês esse último ano e meio da minha vida, do lado dele. E eu acho que vocês vão amar. Amar. Acho não. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Tá? Gente, isso? Eu amo que ela, não sei o que, e de repente ela anuncia um filme ou uma série. Quer dizer, ela não anunciou, mas não, pra mim mas ela falou anunciou. que ela está cogitando. Se ela está cogitando é porque tem coisa e aí. E ela acha que a gente vai amar. Então, quer dizer... Não, tá todo mundo amando. Porque, assim, a imprensa inteira e todos os comentários, todos falam da Adriane, o quanto ela foi elegante, o quanto ela foi verdadeira, o quanto ela foi injustiçada. O tempo mostrou, né? Os comentários são todos assim. E agora, gente, chegamos nisso. Bom, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Só me deu vontade agora de... Talvez eu queira contar, então. Pra vocês. Eu sei que vocês vão Já amar. Já que vocês não quiseram... vocês vão amar. Eu vou contar. Não sei o que vem por aí. Não, eu também não. Eu acho que pelo menos um filme, uma série, essa sou eu aqui. Porque falaram, um livro. Gente, já tem o livro, tá? Esse livro, que é O Caminho das Borboletas, ela já conta como foi esses 405 dias dela com o Senna e tal. Então, quer dizer, já tem o livro. Eu aposto no audiovisual. Eu também aposto no audiovisual. E aí, quem faria o Ayrton Senna? Talvez não seja Netflix. Teria que ser o quê? Prime ou alguma outra coisa. Video. Porque a Netflix já tem um contrato ali. Todo mundo ia querer contar essa história numa boa. Qualquer pessoa ia querer contar essa história, porque realmente é uma história que as pessoas têm curiosidade de saber. E eu acho... É isso, o assunto. Virou um assunto, Virou um assunto. Eu vi uma entrevista da Galisteu, eu não sei se foi recente ou não, mas eu vi um corte dessa entrevista numa rede social
em que ela falou que, na época, ela não teve noção do que a família fez com ela. Que ela foi ter noção disso um ano depois. Porque, na época, ela achou que a família estava rejeitando ela porque, como ela era namorada do Senna, estava muito próximo, trazia demais aquela sensação de presença do filho. E que isso estava machucando a família. Então, ela falou que, naquela época, ela sentiu isso. Ela não percebeu que foi, enfim, tudo o que aconteceu. Ela foi se ligar um ano depois. Que, quando o irmão dela morreu, a esposa do irmão chegou para a mãe dela e falou: você não vai fazer comigo o que a família do Senna fez com a Adriane, né? E foi aí que caiu a ficha nela, do tipo, peraí, o que fizeram comigo? Ela contou isso numa entrevista, eu não sei para quem foi, mas foi uma entrevista recente, por conta do visual da Adriane, por isso que eu estou falando que foi uma entrevista recente, e que naquela época ela não tinha noção do que tinha acontecido. Ela não tinha... E naquela época foi muito falado, porque ela posou para Playboy e o Senna não queria que saíssem as fotos e depois que o Senna morreu, as fotos saíram. Porque ela lançou o livro, se aproveitou da oportunidade. Depois, a Adriane já falou isso também em entrevista, que ela não tinha dinheiro naquela época. E, da forma como ela foi tratada, ela ficou com uma mão na frente e outra atrás. E ela tinha o irmão, na época, que estava passando por dificuldades. Tanto é que o irmão depois morreu e etc. Ela precisava de dinheiro. Ela não teve assistência nenhuma de ninguém. Ela ficou sozinha, né? Ela ficou sozinha. Então, você imagina, você está lá sozinha, sem grana, sem ter onde morar, com a tua mãe, teu filho, teu irmão precisando de ajuda. Você precisa de dinheiro, vem a oportunidade, você vai fazer o quê? Você não vai abraçar a oportunidade? E aí, isso, naquela época, ela foi muito vetada de contar essa história. Ela nem quis contar essa história em respeito à mãe dela. Tanto é que ela diz nessa entrevista que ela não falou sobre isso na época, em respeito à mãe, e que ela não condena e nem julga a família do Senna, porque ela sabe ou tem uma vaga ideia do que é uma mãe perder um filho. Porque a mãe, um ano depois, perdeu o irmão dela. Sim. Então, ela jamais vai julgar uma mãe por ter perdido um filho e a reação que a família tem diante de um luto. Então, ela disse isso, que ela nunca julgou e nunca vai julgar, porque a perda é uma coisa absurda, que se estava doendo nela, imagine na família. Sim. Então, ela nunca julgou e diz que nunca vai julgar por conta disso. Mas toda a repercussão que isso teve, o Brasil acabou julgando porque era uma pessoa pública. Tem um corte dessa entrevista do jornalista esportivo Flávio Gomes junto com o Tramonta News. Com o Tramonta News é ótimo, com né? Tramonta News. Com o Tramontina no Tramonta News, que ele conta muito desses bastidores com o Senna. Ele acompanhou, cobriu, né, a Ayrton Senna durante muito tempo. E aí, nesse corte, ele traz também uma coisa que não está na série, que, enfim, de que parece que nessa corrida que o Ayrton Senna morre, antes de entrar para correr, no tempo ali dos treinos, que já estava bem trágico, né, com vários acidentes, com a morte do Ratzinger, ele recebe um dossiê, assim conta o Flávio Gomes. Tá. Um dossiê sobre Adriane Galisteu, elaborado pela família, entregue pelo Leonardo, e que teria deixado o Senna super chateado também. Ele traz essa história. Engraçado porque no filme o Leonardo Senna não aparece, né? Ele que é o irmão do Ayrton, aparece, né, torcendo do lado do pai, mas assim, muito assim, um figurante. Não tem uma fala, um nada, né? Só aparece a Viviane. Não aparece o Leonardo, que é o irmão. Sim. Não tem nenhuma cena, nada. É estranho uma isso. referência, né? E esse dossiê tinha o quê? O que poderia ter nesse dossiê, Aí gente? o Flávio vai ter que voltar aqui, vai ter que contar melhor essa história, mas parece que tinham coisas ali... O que poderia justificar... para afastar o Senna da Adriane. Ele até fala que a Adriane é uma menina super simples, muito distante, enfim, do que vivia o Ayrton Senna, do que foi infância e vida de Ayrton Senna. O que falam em rede social não é fala minha. O que dizem em rede social, os comentários que eu li, é que a Adriane não era rica. Não era zero. Ela conta no livro que ela foi tinha esse problema, ela foi entendeu? frequentar lá as coisas do Senna, que ela usava um blazer que era do pai dela, porque ela só tinha 3 casacos.
e que ela usou uma camisola que era da mãe, tipo, uma camisola comprida de vestido. Tipo, ela não tinha grana. Zero grana, assim. Mas que o que também eu li bastante é que ela era uma menina muito leve e que ela não trazia uma alegria, assim, porque o Senna, acho que era aquela pessoa que a gente viu, né? Super centrada, focada e tal. E ela trazia uma leveza, sim, sabe? E os amigos do Senna, todos falam que ele estava muito feliz com a Galisteu. A gente vai ver isso em breve, Daniele. A gente vai ver na série que a gente acha que vai ter. Vai ter. Eu acho que vai ter, sim, uma série em que o protagonismo vai ser dela, né? Porque ela realmente... Isso que ela falou é verdade. Por exemplo, aqui eu vivo uma história com a Dani, que é minha e da Dani. Se eu contar um dia, eu posso até contar. Mas a Dani também pode contar. E a história que ela contar pode trazer elementos que não são os meus. Porque quando você compartilha a história com alguém, ela também te pertence. Exato. Né? Então, eles viveram um relacionamento. Eu imagino que ela queira contar como foi para ela. Eu acho até como foi que esse apaixonamento dela, como foi o processo dela, né? Isso é tão maluco que eu acho até que ela nem queria contar. Ela nem queria, mas ela teve mas essa é que, gente, agora. O que aconteceu foi tão, assim, absurdo que, sei lá... É que ela percebeu que há uma demanda, né? Há uma demanda. Realmente gostariam de saber. Não, e é uma demanda... E vão adorar. Ela tá certa. E é uma demanda criada pela própria família Senna. Porque se não tivessem feito o que fizeram, talvez essa demanda não existisse. Essa é que é a grande ironia do destino. É o pulo do gato. Porque quando você não fala do assunto, aí o assunto proibido, né? As pessoas sempre ficam mais apegadas.